Olá a todos. O Blind Spot publicou um artigo na semana passada em que mostrava como muita da imprensa de referência passou, mais uma vez, informação comprovadamente falsa e sem qualquer fundamento. Apesar dos nossos esforços para corrigir a notícia e que nos informassem sobre a fonte utilizada, não obtivemos qualquer resposta. Façamos um breve resumo sobre alguns dos factos que, entretanto, apuramos. Muitos de vocês terão lido ou ouvido a notícia de que a vacinação de adultos ou a vacinação extra de adultos pouparia 245 milhões de euros. Desta vez, a notícia não partiu da Lusa, como tem sido habitual. No entanto, o processo foi semelhante, com grandes órgãos de comunicação social a propagarem as mesmas informações falsas, como se tivessem tido a mesma fonte. Entre eles, a RTP, a SIC, o DN, a TSF e a SAP. Basicamente, era sugerido que existia um estudo que revelava que se algumas vacinas passassem a ser incluídas no Plano Nacional de Vacinação, seriam poupados 245 milhões de euros. Como é habitual na imprensa nacional, a notícia não foi acompanhada por uma referência concreta ou link para o estudo citado, sendo apenas referido tratar-se de um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública em parceria com a Universidade Nova de Lisboa e o seu think tank Mais Longevidade. Ora, nós contactámos diretamente com o João Diogo, o gestor do projeto Mais Longevidade da Nova Center da Global Health, que explicou que o citado estudo não existia e que a origem dos referidos 245 milhões decorre, e passo a citar, de um exercício analítico e de uma análise pontual, realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública, que nem sequer tinha sido publicado. Portanto, parece que temos outra reconversão linguística, semelhante ao famigerado estudo do técnico, usado pela comunicação social e os seus peritos para tentar impor medidas restritivas à população, mas que afinal era apenas um esboço embrionário que deveria ser escondido do público. Neste caso, e apesar de termos sido informados de que a análise seria publicada, pelo que sabemos ainda não o foi, e já lá vão 2 semanas desde que foi utilizada como suposta fonte. Mas pior, mesmo que tomássemos essa análise, pelos vistos também fantasma, como credível, o que essa suposta análise estima são os custos globais associados a várias doenças. Isso está bem explícito na parte do comunicado de imprensa que o gestor do projeto Mais Longevidade nos enviou por e-mail e que terá sido facultada aos jornalistas que publicaram a notícia. Portanto, nunca são estimadas as poupanças que resultariam da inclusão de novas vacinas ou do alargamento das idades dentro do Plano Nacional de Vacinação. Para se ver o disparatado desta notícia, era como se pegássemos numa doença, por exemplo, as doenças cardiovasculares, e disséssemos que se o Estado passasse a pagar mais medicamentos, nomeadamente os recentemente autorizados, pouparíamos um valor semelhante aos custos globais, diretos e indiretos, que atualmente temos com essas doenças. Na realidade, para se estimarem as poupanças, seria necessário calcular muitas outras coisas, como os custos das novas vacinas, a adesão da população, desperdício de vacinas não utilizadas, a sua eficácia, os custos com efeitos secundários e reações adversas, etc, etc. O próprio responsável concordou com muitos destes custos do outro lado da balança, como podem ver no e-mail que nos enviou. Aqui não vamos analisar as vacinas em si, nem o que os estudos de qualidade dizem sobre elas, embora isso seja um ponto muito importante e que devesse ser analisado com detalhe. Mas como não podemos falar tudo, vou referir apenas 3 pontos. O primeiro é que a maioria destes artigos tem a mensagem associada a tal poupança de 245 milhões de que as vacinas são gratuitas. Ora, elas não são gratuitas, elas custam muitos milhões de euros por ano ao Estado, ou seja, aos contribuintes, e limitam, obviamente, muitas das outras despesas necessárias para o bom funcionamento do SNS, que, como se sabe, tem imensas restrições financeiras que limitam os serviços oferecidos à população. Portanto, custa acreditar nesta falta de rigor quase infantil. Será que é incompetência ou é mesmo uma tentativa de manipular a opinião pública? Quero ainda acreditar que é a primeira. O segundo ponto, que também já estamos habituados, é o desprezo total pelo conflito de interesses. É que o programa de onde saiu supostamente esta estimativa é apoiado pela GlaxoSmithKline, GSK, uma das gigantes farmacêuticas e que, por coincidência, comercializa todas as vacinas que supostamente proporcionariam essas poupanças. E por último, também não deixa de ser curioso que as próprias vacinas, neste caso especificamente as vacinas Covid-mRNA, estão associadas ao aumento de pelo menos uma dessas doenças, exatamente a herpes zoster, que é a reativação do vírus da varicela, popularmente conhecido como zona. O infecciologista Tiago Marques, que é um médico de referência em Portugal nesta área, confirma que essa relação é um dado assente e autorizou-nos que o citássemos. E, de facto, existem inúmeros estudos que o sugerem, bastante para isso consultarmos, por exemplo, o PubMed. Inclusive por revisões sistemáticas patrocinadas pelas próprias farmacêuticas, como podem ver. Para resumir, este é um caso grave de mais uma notícia falsa passada por muitos dos maiores órgãos de comunicação social
com desprezo total pelos conflitos de interesse envolvidos, sem links para se poder confirmar a informação, que pelos vistos não é verdadeira, e com envolvimento da academia e de alguns supostos peritos, algo que infelizmente também já estamos habituados. Nós questionámos todos os envolvidos sobre estes factos e até agora apenas o Dr. Francisco Jorge nos respondeu, embora se tenha desviado das perguntas objetivas que lhe fizemos. Nenhum dos outros dois peritos o fez, apesar das nossas inúmeras tentativas e e-mails personalizados. Também nenhum dos órgãos de comunicação social nos respondeu, nem sobre a fonte da informação falsa, nem sobre se iriam corrigir. Numa época em que tanto se fala na luta contra a desinformação, não deixa de ser estranho que os grandes órgãos de comunicação social, que chegam a mais pessoas, continuem a passar notícias claramente falsas e que depois não se empenhem sequer em corrigi-las. Vamos continuar a informar sobre este caso e sobre as ações que iremos tomar para que se apure a verdade e o público possa ser esclarecido. Até breve.